Eu tenho uma frase: feito melhor que perfeito. E eu uso ela toda vez que eu fiz um plano e não consegui executar o primeiro plano. Aí na segunda vez eu improviso e faço o que tiver que ser feito ali na hora. Eu sou muito fã do improviso e é um dos motivos que eu tenho um pouco de briga com cursos, mentorias de autoconhecimento que começam pela planilha. E eu tava falando esses dias na rede vizinha, né? Que a planilha eu digo de rotina, o que você vai fazer a tal hora, planilha mensal, planilha semanal, anual, ela tem que vir de um lugar muito íntimo seu, do seu lugar de autoconhecimento. Porque autoconhecimento já diz, né? A palavra diz autoconhecer. Então não faz sentido você seguir uma planilha se você não se autoconhece. O que nos permite que a gente se autoconheça? O improviso faz com que a gente se autoconheça. Às vezes até conheça coisas que a gente não se agrada muito, assim, pensando racionalmente. Por exemplo, às vezes numa briga a gente está improvisando ali. Tá vindo a coisa para falar ali na hora e eu tenho que dizer. Aí algumas brigas servem para você dizer um basta, e quando você limita um espaço justo, você vai sair da briga se sentindo justiçada. Quando você acha que passou da conta ou você passou da conta, você vai sentir uma pontada depois de desapontamento com você mesmo. De, poxa, nossa, eu falei, nossa, exagerei, por que eu falei aquilo para aquela pessoa? Então, é no improviso que mora quem é você. Tá, mas se é no improviso que mora quem sou eu, onde mora o improviso? Como aprender a improvisar? Na dança, no canto, na pintura, no dia a dia. Tédio. Na capoeira tem uma palavra que sempre usam que é vadiagem. Quando você escutar vadiagem na capoeira, não é o mesmo significado da vadiagem de que nós aprendemos. Tipo, uma vadiagem muito ruim, vadiagem algo. Não, vadiagem é você. Provavelmente vem de viajar. Vadiare, vidiare, vigiar ou viajar. Vamos pesquisar, se for, eu coloco aqui nesse vídeo, confirmando, ou na descrição. Então, é você ficar viajando na sua maionese, entendeu? E dessa viagem na maionese vai nascer coisas que você quer fazer e vai vir de um ambiente muito lúdico, assim, muito de vazio, muito entediante. A criança, ela começa a brincar assim. O nenê, ele brinca com os próprios pezinhos, com as próprias mãozinhas. Aí, se você tá mexendo em alguma coisa na mesa, ele quer pegar também, porque a vida para ele é essa brincadeira. Ele nasceu, ele tá observando tudo e tá existindo de uma maneira muito pura. E a gente para de existir dessa maneira muito pura quando a gente cresce, aí a gente aprende os medos das instituições, dos nossos familiares. E medo é uma coisa que trava a gente. Quando você chegar em um ponto do autoconhecimento, você vai perceber que vários medos que você tem são, assim, inúteis. Tem medo que, ok, aquele medo vai te proteger. Mas a maioria dos nossos medos contemporâneos são inúteis. Inúteis. Não serve para nada, serve só para você ficar com medo da vida, não aproveitar a vida e ficar angustiado, magoado. Então, eu te aconselho a dias de fazer nada. A gente ter vencido isso de ir contra a escala 6x1 foi maravilhoso, porque você precisa de um dia na semana para fazer nada. Nada. Maia, eu não consigo um dia na semana, muito corrido. Você precisa de 1 hora fazendo nada. E aos poucos você vai conseguir aumentar. Hoje você não tem tempo para ficar fazendo nada? Calma. Fica 10 minutos por dia fazendo nada. Meditando ou respirando, olhando para a parede. Não precisa estar em posição de meditação, mas fica olhando para o sol. Hoje, por exemplo, agora eu estou olhando ali para o reflexo do sol que está saindo da janela, tá tão bonito.
Dá para tranquilamente ficar 10 minutos olhando, só observando. E se permita que os teus olhos corra ao mundo sem precisar se apegar a algo que possa ser produtivo ou algo do gênero. Só observe seu quarto agora, a sua casa. Me observe nesse celular, me observe o seu celular que você comprou e apenas exista. Depois, se você conseguir aumentar os 10 minutos, fica 20 minutos. 10 minutos fazendo nada, 10 minutos você vai pôr alguma frequência, algum som, um tambor, uma música, um rock, um funk, uma música gospel, uma flauta, vai colocar um som, uma frequência. E vai ficar fazendo nada, só que você vai se permitir fazer nada dentro desse som. E você vai ver que dentro de você vai ser capaz de quase que ampliar o som. Você vai conseguir ouvir cada estalinho. Pô, parece que você está navegando dentro daquela música. E aquela música que antes, ou aquela frequência era só um ruído, começa a fazer parte dos teus pensamentos, se você conseguir se permitir ficar fazendo nada. Por que a gente não se permite ficar fazendo nada? E nesse nada, a gente não consegue se conectar com as maravilhas. Porque as maravilhas está no ordinário. Tem o ordinário e o extraordinário. O ordinário, quando a gente fala, que esse cara é um ordinário. Vamos pensar um ordinário básico. O dia a dia. O dia a dia é ordinário. É isso que tem. E o extraordinário está dentro do ordinário. Tudo começa pelo ordinário, pela ordem, pela cadência do ritmo do dia. Então, esse reflexo que se forma aqui, que eu estou observando, se forma por uma ordem de que todos os dias o sol amanhece e bate nessa janela, mais ou menos esse horário que eu estou gravando. E é lindo. E se eu me permitir todos os dias nesse mesmo horário olhar para esse reflexo, como esse reflexo vai começar a entrar dentro de mim. Quando a gente é uma pessoa de reflexiva, é porque ela reflete as coisas do mundo. Um espelho reflete quem eu sou. Se eu reflito sobre uma pedra, eu dou licença que essa pedra comece a entrar dentro de mim. Que essa pedra comece a fazer parte da minha existência. Então, é nada que você percebe isso. Parece magnífico o que eu digo, e é incrível mesmo. É incrível poder ter esse tanto de capacidade de sentir a vida. E foi um tanto de capacidade de sentir a vida que nasceu em mim no vazio. Na meditação, no meio da floresta, no vazio de uma nota e outra, no vazio da dança de um passo e outro, de uma pincelada e outra, de uma frase, e aí tem um vazio, e aí depois vem a outra frase. E a gente perdeu essa capacidade de contemplar o vazio, de contemplar o nada. Essa máquina que a gente tem aqui, né, que eu tô gravando, esse celular, é uma máquina de ruído. Se permita pelo menos uma vez na semana, se você puder, ficar umas 4 horas longe dele. Experienciando o seu vazio. E você vai ver como a vida vai começar a voltar a ter um gosto. Gosto de quê, mulher? Gosto de alguma coisa, gosto da vida, porque a vida anda com gosto de nada. E entre nada e morte, muitas vezes, tem gente que prefere a morte. Porque esse vazio, não do silêncio, da apreciação, mas esse vazio de coisa sem graça, eu sei como é ruim. Eu já passei por isso. Muita força, consciência e criatividade para que a gente possa viver o ordinário.